pessoal, última aula da monitoria começando agora. Vou passar bem rapidinho essa aula, muito interessante essa aula, eu gosto muito de dar essa aula. Para dar um recadinho para vocês no final. E hoje a gente vai falar sobre órgãos do Estado e relações internacionais. É um assunto bem bacana, bem interessante, apesar de ter bastante detalhe. É um assunto muito relevante para a nossa matéria, para entendimento do direito de modo geral, no que tange ao direito internacional. Bom, os órgãos do Estado nas relações internacionais, eles podem ser tidos de diversas formas. No entanto, por excelência, quem representa o Estado brasileiro é o presidente da República, que a gente conhece como o nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele representa o Brasil, ele representa o Estado brasileiro nas relações internacionais. Por que é assim? Porque nós temos um sistema presidencialista. Esse sistema presidencialista, que é o nosso sistema aqui no Brasil, o presidente da República, ele cumula funções. Ele é o chefe de Estado e o chefe de governo. E aqui eu não vou entrar muito no mérito do que é cada um deles, porque nós já vimos essa aula lá em Teoria Geral do Estado. Então dá uma folhadinha no caderno, procura lá para não esquecer, porque isso é importante para entender a nossa matéria e provas que caem bastante essa nomenclatura, eles pedem a diferença de chefe de Estado, chefe de governo, conceituam trocando, então é muito interessante a gente saber, tá bom? E aqui a gente, lógico, né, sabe que não existe só o sistema presidencialista, existem outros sistemas também, tá, pessoal? O parlamentarismo, o semipresidencialismo, mas aqui a gente vai se ater ao nosso sistema de governo, tá? Aqui, quem é que pode representar o chefe de Estado nas relações internacionais? Nós vimos que, por excelência, quem é que representa o Estado brasileiro é o presidente da República. Mas quem é que pode representar o presidente da República, o chefe do Estado, nas relações internacionais? Primeiro, nós temos o ministro das Relações Exteriores. Esse ministro, ele é um cargo político nomeado pelo presidente da República, tá? É um cargo político nomeado pelo presidente da República. Então, nós vimos lá quando o Bolsonaro ele acabou nomeando diversos ministros, alguns ficaram mais famosos porque vieram na mídia, saíram, ministro da Justiça, ministro da Saúde, ministro da Educação, mas um deles é o ministro das Relações Exteriores, que é também nomeado pelo presidente da República. Nós temos os agentes diplomáticos, tá? Que são os diplomatas de carreira. Esses agentes diplomáticos, eles são responsáveis pela representação política do seu Estado. Aqui eu coloquei em parênteses, mas a gente vê isso aqui depois, o que é acreditante, o que é acreditado. Ele representa politicamente seu Estado perante o Estado estrangeiro, tá? Ele compõe missões diplomáticas, todas as pessoas que são nomeadas por seu Estado e são aceitas pelo estrangeiro. Esses são os diplomatas, tá? Essa nomeação, ela acontece através de um procedimento chamado agrément. É uma palavrinha que eu acredito ser francesa, não cheguei a pesquisar a fundo, mas é um procedimento em que o diplomata ele só se consolida como diplomata, ou que a gente conhece como embaixador, quando o Estado, quando há concordância entre o Estado acreditante, que é, por exemplo, o Brasil, e o acreditado. Quando a gente coloca, por exemplo, a França, né? Vamos supor que o Brasil me coloque para ser um diplomata na França. Eu só sou de fato diplomata brasileiro no Estado da França se eu for aceito pelo Estado estrangeiro, pela França. Essa concessão se chama agrément, que é a concordância, tá bom? Nós temos também os agentes consulares, que são os cônsules, tá? Eles cuidam dos interesses privados nacionais. Aqui, pessoal, é muito tendencioso as pessoas errarem, confundirem diplomatas e cônsules. O que significa? Os agentes diplomáticos, eles representam os estados, tá?
o Estado brasileiro, o diplomata brasileiro representa o Estado brasileiro. O cônsul brasileiro, ele representa as pessoas naquele Estado acreditado, tá? Por isso que existe o consulado. Mas é comum a gente confundir, porque quando não se tem um diplomata, o cônsul cumula essa função. Acaba exercendo ambas as funções por conta dessa política dentro do Brasil. Tá? Mas há essa diferença, cuida dos interesses privados e aqui cuida da representação política do seu Estado, tá bom? Nós temos qualquer pessoa, Christian, sim, qualquer pessoa nomeada pelo presidente da República para compor missões especiais. Então você pode sim ser uma pessoa que representa o chefe do Estado brasileiro nas relações internacionais, tá bom? Aqui é importante, para não ferir nenhum princípio, a gente observar o artigo 4º da Constituição Federal, que lá fala dos princípios constitucionais que o Brasil ele deve seguir nas relações internacionais. E lá a gente tem, entre muitos eles, a defesa da paz, igualdade entre estados, não intervenção, solução pacífica de conflitos, que nós vimos na última aula, repúdio ao terrorismo e racismo, cooperação entre povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, a gente vê isso no 4º período, prevalência dos direitos humanos, dentre outros. Eu acho que eu falei todos. Acho que é isso mesmo. Então, é muito importante a gente observar esse artigo 4º nessas relações internacionais. Bom, o que é Estado acreditado e o que é Estado acreditante? A gente já adiantou, mas basicamente é o seguinte, pessoal. O Estado acreditado é aquele que recebe agentes consulares e diplomáticos. O Estado acreditante é aquele que envia agentes consulares e diplomáticos. Então, sempre lembra da imperatividade do acreditante, é aquele que se prolonga, é aquele que envia. E o acreditado, aquele que passa e recebe, tá? Há essa diferença, acreditado recebe, acreditante envia. Privilégios e imunidades. Vocês acham que eles respondem por estarem no lugar, por exemplo, na França, eles vão responder perante a legislação francesa enquanto diplomatas, enquanto embaixadores? Não. Há privilégios e imunidades. E a quem se alcança esses privilégios e imunidades? Chefes de Estado e de governo, enquanto estiverem lá naquele território, tá? Fora do seu território nacional, aos ministros das relações exteriores, agentes diplomáticos, aos navios e aeronaves públicos, às bases militares e aos imóveis da missão diplomática. Todos esses são cobertos dos privilégios e imunidades. Vou falar um pouquinho sobre esse persona não grata. Aqui. Esse persona não grata, o que significa, pessoal? Deixa eu só ver aqui, que eu tinha que falar ele mais pra frente, mas isso. Esse persona não grata, ele acontece quando, no caso, ele não está vinculado diretamente a essa inviolabilidade pessoal e domiciliar, mas eu prefiro falar ele aqui por conta de ser logo de começo, né, o primeiro contato com esse instituto, é importante a gente falar ele logo aqui no começo. Esse persona não grata, ele acontece, ele é uma expressão em latim, tá, pessoal? Ele acontece quando o agente diplomático comete um ilícito grave ou práticas reiteradas, que a gente vai ver aqui em outros momentos. Por exemplo, não podem ser presos ou perseguidos. Realmente, não podem. Mas está sujeito a uma sanção internacional, que é essa sanção de persona não grata. Essa persona não grata, o Estado acreditado, aquele que recebe o agente diplomático, ele atribui uma sanção de persona não grata de forma que torna público que aquele agente é indesejável ao seu Estado. Tá? Aqui é um ato discricionário do Estado acreditado, pessoal. Não tem nada a ver com a ideia lá de devido processo legal, não. Se por um acaso o Estado acreditado
perceber que, mediante um ilícito grave, né, práticas reiteradas daquele agente, ele pode declarar publicamente esse persona não grata àquele agente diplomático e não desejá-lo mais dentro do seu país. É o que pode acontecer, eu não estou acompanhando de perto exatamente, mas é o que pode acontecer com aquele caso daquela embaixadora filipina, que acabou cometendo agressões, né, contra a sua empregada, enfim. Esse persona não grata pode ser qualificado aqui, nesse caso, no Brasil. Tá bom, pessoal? Imunidade jurisdicional civil, penal e tributária. No que tange a penal, pessoal, ela é absoluta e irrenunciável. O que significa isso? Não pode, né, os tais agentes serem presos, processados pelos crimes que cometerem no Estado acreditado, quaisquer que sejam os delitos, menos os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. Aí lá vocês têm que dar uma olhadinha, caso tenham um interesse maior, no Estatuto de Roma, tá bom, pessoal? E aí, ela é absoluta e irrenunciável, mas não impede que haja investigação policial. O Estado acreditado pode, sim, investigar aquele ilícito, tá bom? Na esfera civil, né, na área civil, abrange o direito do trabalho e administrativo, tá? Por isso que eu coloco área civil, porque envolve todas as áreas que diz respeito à prática de relação entre indivíduos, né? Então abrange aqui não só a área civil como um todo, mas o direito do trabalho, o direito administrativo, tá? E aqui pode haver a renúncia. Essa renúncia, pessoal, ela é possível porque a gente acredita que a pessoa ela prefere responder por aquele ilícito ali dentro daquele país. Então pode haver renúncia dessa imunidade, tá? E aqui a gente tem a isenção fiscal, que é a imunidade tributária. Qualquer tributo do Estado acreditado, essa pessoa está isenta, né? Não se isentando dentro do nosso país, do Estado acreditante, né, do Estado que ela pertence, a isenção, ao imposto de renda, tá bom, pessoal? E aqui eu coloquei de forma bem rápida para a gente entender. A gente falou ali sobre imunidade diplomática, aqui tem imunidade consular, e aqui assim, é bem semelhante, mas a diferença está aqui no seguinte: no penal, por exemplo, deixa eu só pegar minha canetinha aqui, texto, não pode ser preso preventivamente, tá? Não pode ser preso preventivamente, salvo no crime grave. Então, salvo em crime grave pode ser preso, tá bom, pessoal? Lá não podia, em quaisquer circunstâncias. Não podem responder quando o crime for cometido no exercício das suas funções consulares, mas se não for, pode responder pelo Estado acreditado. Então, se o delito tiver a ver com o exercício das funções, né, do agente, ele responderá perante o Estado acreditante, perante o seu Estado nacional. Agora, se não tiver nada a ver com esse caso, por exemplo, for uma agressão, uma lesão corporal perante uma outra pessoa que está passando na rua, ele vai responder perante o Estado acreditado, tá? A imunidade civil não possui imunidade civil, salvo nos casos relacionados ao exercício da sua função. Então, aqui a ideia da imunidade consular tem muito a ver com o exercício da função, né? Coisa que não tinha lá diretamente apenas no agente diplomático. Aqui, a ideia é imunizar o agente enquanto estiver exercendo as atividades, as funções do seu cargo, tá? E a imunidade tributária, qualquer tributo relacionado ao Estado acreditado, tá bom? A exceção é o tributo referente a imóveis, particular do agente, e tributos indiretos. Quanto os tributos do Estado acreditante, a gente tem que recolher, tá? E recolher, por exemplo, o imposto de renda. Pessoal, aqui eu encerro o meu contato com vocês, a minha participação com vocês. Digo que foi um prazer enorme. Eu tinha muito desejo de ser monitor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa monitoria. Eu pretendo continuar com ela mais à frente, não sei se internacional, mas
em outra matéria, mas de qualquer forma foi uma experiência muito bacana. Caso eu não venha a contribuir mais com os professores, digo desde já que foi uma experiência muito bacana. Fiquei muito feliz em poder ajudá-los, fiquei muito feliz com os feedbacks que eu fui recebendo ali no privado das pessoas. Quero desejar para muito boa sorte nessa prova que está vindo aí, muito boa sorte na vida, na frente. Nós vamos caminhar juntos nessa caminhada do direito, né? Espero que vocês tenham muito sucesso. Não desistam, é difícil, eu sei, mas não desistam, porque se fosse fácil, todo mundo chegava. Mas se fosse impossível, ninguém teria conseguido. Acreditem no potencial de vocês, acreditem na força de vocês. Se chegaram até aqui, é porque vocês já são vencedores. No que precisar, o meu telefone está aqui, tá? Podem contar comigo no que precisarem. Não só internacional, se quiserem falar de constitucional, penal, civil um pouquinho, mas pode contar comigo em civil também. O que vocês precisarem, estou à disposição, porque é um prazer enorme ajudar as pessoas. Tá bom, pessoal? Eu me despeço de vocês aqui formalmente. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal.